E aí, pessoal, dando continuidade ao projeto da Linear, olha só qual que é a ideia do amplificador. Essa fonte aqui era uma fonte que eu estava pretendendo usar, o transformador não vai dar certo, a tensão aqui é muito baixa. Essas válvulas trabalham com em torno de 1.200 volts. E esse transformador, mesmo associando todas as saídas, não vai dar isso. Não vai. Aí o que vai acontecer? Eu vou usar o transformador do aparelho que eu tirei essas válvulas mesmo, para a fonte principal. O filamento vou ter que ver ainda. Então esses componentes aqui, ó, é o que sobrou da fonte, que eu desmontei. Vou ter que descartar isso. Com certeza esses capacitores não estão servindo mais para nada. São bonitos, dá para tentar abrir eles e colocar capacitor dentro, mas não sei se é viável. Enfim, placa de fonte retificadora também, não serve para nada. Enfim, vou usar o chassi dela, e a disposição dos componentes do amplificador vai ser mais ou menos isso aí, ó. Tanque final, essa bobina aqui, da onde vai derivar o supressor parasítico, tem que suspender ela um pouquinho aqui mais, deixar mais ou menos na altura das válvulas, embora elas vão descer um pouquinho, vão ser montadas em soquete, né? Tem que refurar ali e colocar o soquete. Então o que foi aproveitado dessa fonte? Vou aproveitar o chassi, talvez fusíveis, né? O porta-fusível aqui, talvez. Esse potenciômetro aqui de fio, 10K, muito interessante. Com certeza vou usar ele para ajuste de bias. Um relé aqui para comutação, né? De antena de recepção e transmissão. A fonte, vou usar diodos de micro-ondas, inclusive esse fusível aqui também é de micro-ondas. Vou tentar usar ele aí para proteção da tensão alta. Tem mais conectores aqui dentro. Uma turbina para refrigerar as válvulas. Uma turbininha aí. Tem que bolar um jeito de colocar ela aí. Embora isso aqui ainda vai dentro do gabinete, né? Tem que ver se eu fabrico o gabinete ou se eu aproveito um gabinete de no break, alguma coisa assim. Tem que ver o que vai ser mais viável. Então os capacitores para fazer o filtro PI. Tá aqui os capacitores, comprei uns quantos aí de valores variados, que vai usar muito aqui, né? Vai usar muito capacitor nesse projeto. Então já tem capacitor bastante. Resistor vou ver ainda o que vai, talvez eu tenha alguns. Então essa vai ser a disposição do chassi, do amplificador em si, vai ser isso aqui. Vou tirar essas válvulas aqui. Choque, tanque e os variáveis. Esse chassi aqui, pessoal, vai para o banho químico, tá muito enferrujado. Eu estava querendo fabricar um chassi, mas ia dar muito trabalho. Esse aqui já tá bonitinho, já tá bem dobradinho, dobrado, né, certinho. Só tem esses furos aqui que não coincidem nada com nada. Transformador ia aqui em cima, ó. Aqui nesses furos aqui os capacitores. E aí, o que vai acontecer? Eu vou soldar uma chapa aqui, soldar não, parafusar, arrebitar uma chapa inteiriça aqui. Fechar todos esses parafusos com a chapa por cima. É lógico que depois que eu limpar ele, né, passar pelo produto para tirar essas ferrugens, depois pintar ele com wash primer, alguma coisa. Aí eu vou arrebitar uma chapa inteiriça aqui, para poder fazer, vai aparecer somente os furos do que eu vou precisar aqui para, no caso, colocar a válvula, o choque aqui de entrada aqui, né. Então não vai aparecer nem furo aí. Tem que ser refurado, fura a chapa por cima e, enfim, fura de baixo. Então essa aqui vai para o banho químico. Vou colocar lá no banho químico. Vou usar esse produto aqui.
Não sei quanto tempo que ele vai ficar no banho químico. Ali já está o esquema que eu quero fazer, já vou comentar com vocês. E vamos ver o projeto aqui, como que vai ficar esse amplificador. Olha só, as duas válvulas, o pi de entrada, famoso pi de entrada aí, ó. Essa chave dupla aqui, já encomendei, tá por chegar essa chave e a chave do tanque final. Então como é que vai funcionar esse, assim, a ideia de fazer ele funcionar, né? Como é que vai funcionar? Da seguinte forma, tomada, entra na rede, né? Passa esse ventilador aqui, né? Não vai existir, né? Vai ser um ventilador DC, ou talvez sim, né? Não sei ainda. Passa para uma chave geral, essa chave que também não sei se eu coloco ou não, por conta do transformador. Então o transformador de alta tensão aqui, no meu caso, não vai ser um dobrador, vai ser uma retificação por onda completa, porque o transformador original dessas válvulas, do equipamento que eu tirei, já é com a tensão suficiente para alimentar elas com a fonte de onda completa. Então tá aqui a fonte de onda completa, a associação de capacitor aqui para filtragem, os resistores de equalização dos capacitor e uma associação de resistores aqui para servir de referência para medir a tensão aqui. Então, aí o negativo vai passar por um shunt. Esse shunt aqui vai ser para medir a corrente. Então vai ter uma chave ali para medir tensão e corrente e um galvanômetro ali, um Beuzinho, né? Então a tensão passa pelo choque, né? Que é esse aqui. E vem para as válvulas, passa pelo supressor parasítico e entra na válvula. Aqui, ó. Aí ela deriva para a saída também, né? Vai ser a saída para o tanque final. Então sai dali daqui da válvula, o supressor parasítico entra aqui e aqui também é a saída para o tanque final. Passar pelo tanque final, pela bobina. A chave que vai selecionar as bobinas, né? Aqui um filtrozinho, aqui esse. Então esse capacitor aqui, ó, na entrada, antes da bobina, vai ser o capacitor, esse aqui, com as placas mais distantes, é o capacitor para alta tensão. Vai ser esse aqui. Depois que passar pelo tanque, vai vir para esse capacitor aqui, ó, variável, que é esse de 3 seções aqui. Em paralelo com ele, tem que ter um choquezinho aqui, de 2,5 microhenry. Por isso que ele é um capacitor comum, né? Que a tensão vai ser bem mais baixa. Aqui a saída, tô querendo fazer um filtro, um sensor ROI aqui, ó. Que é esse aqui. Tô querendo tentar fazer ele, deixar um filtro, um sensor para medir a potência estacionária. Aqui na saída. Aí ele sai pro relé, que vai comutar aqui recepção e transmissão. Quer dizer, recepção e transmissão não, né? Amplificado e direto, né? Quando ele atracar, o sinal de entrada aqui sai direto para a antena. Não, ao contrário, em repouso, né? Desligado, o sinal sai direto para a antena e quando ele atracar, o sinal já passa pelo filtro pi, entra aqui na válvula, nos filamentos da válvula, que é de aquecimento direto, amplifica e sai. Então esse relé aqui vai fazer essa comutação aqui, para amplificar ou não. Uma amostra da entrada aqui do rádio, uma amostra vai passar por um divisor aqui, um divisor resistivo, né? Vai retificar, passar por um divisor resistivo, vai ter um diodo Zener aqui para limitar essa tensão aqui, dar um limite para essa tensão.
vai entrar na base desse transistor aqui, ó. E quando tiver sinal de rádio aqui entrando, esse transistor aqui vai excitar a bobina do relé, que vai fazer amplificar ou não, né? Esse capacitor aqui, ó, com essa chave, vai ser para função SSB, manter ele um tempo mais ligado na hora da transmissão. E vai ser isso. Vai ser esse projeto aí. Esse é o projeto que a gente está tentando realizar. Ele foi baseado no esquema de um amplificador delta. Então, se a gente for analisar aqui, isso aqui tem muito do amplificador delta, só que foi alterado, né? Alterado para o meu sistema. Essa fonte aqui eu vou ter que idealizar ainda. Tem que ver como é que eu vou fazer essa fonte aqui. Senão vai ficar muito transformador, uma fonte com muito transformador. Esse choke aqui, ó. Eu acredito que ele está sintonizado em 60 Hz. Tem que calcular isso aqui também. Quando chegar a bobina, quando chegar a chave, aí nós vamos falar sobre o filtro Pi. O que é esse filtro Pi, né? O pessoal que faz manutenção na BJ300 aí, poderia me explicar, fazendo um favor aí, quais são os componentes que fazem parte do Pi de entrada, né? Tem um monte de vídeo aí falando de Pi de entrada da BJ300. E eu não identifiquei o Pi de entrada dessa potência não, mas só por curiosidade, tá? Então é isso aí. O funcionamento do nosso amplificador valvulado, nossa linear valvulado vai ser isso aí. Até o próximo vídeo.